Conversa de peso de hoje, iniciando mais uma linda temporada, e a gente tem muito especialmente para início das nossas entrevistas deste 2025, uma presença muito especial. Tive a honra de conhecê-lo por conta de um trabalho, de um workshop, um seminário que o Sebrae realizou na nossa região. E hoje, de volta, alguns poucos meses depois, a gente teve a oportunidade de ter uma bela palestra dele, que encantou prefeitos, vice-prefeitos, autoridades municipais, de 43 municípios das nossas regiões do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana, área que abrange o nosso Sebrae. Eu tenho uma grande honra de poder conversar com ele diante das câmeras e trazer um pouco desse testemunho de vida, este querido agente de transformação, Arnaldo Farias Júnior. Que honra te receber, que bom estar contigo, uma honra, um privilégio poder ter essa conversa de peso contigo, Arnaldo. Rodrigo, a honra, o privilégio e a alegria é toda minha, o entusiasmo, antes pelo privilégio de participar desse programa, um programa histórico, depois de estar com você. E como você bem destacou, tivemos a oportunidade de nos encontrarmos num fórum de líderes da região e Rodrigo passou a ser uma dessas referências. Alguém que, pelo pouco que tive a oportunidade de conhecer, poderia estar em qualquer lugar desse país ou do mundo, mas está aqui exatamente na terra e eu costumo sempre dizer que feliz de uma terra que tem pessoas que se colocam à disposição na missão, no propósito de poder contribuir. Então é com essa alegria que eu participo do teu programa. Ô, Arnaldo, viajar o mundo é gostoso demais, mas ir para casa, um lugar chamado casa, é muito bom, né? É muito. Agir localmente. É verdade, é verdade. E eu te digo que tenho tido essa experiência e quando eu retorno, a chegada até no aeroporto da cidade, o caminho para casa, eu acho que até o ar acaba sendo diferente, tem um algo a mais, né? E eu acho que essa coisa faz toda a diferença. Paraíba já é um estado muitas vezes desconhecido para nós gaúchos, para grande parte das pessoas da nossa região. E, bom, a cidade de Cabaceiras, eu preciso de confessar que em que pese reportagens de televisões nacionais, de portais de notícias e revistas, eu não tinha ouvido falar até te conhecer, até conhecer em loco, pessoalmente, o teu case, né? Como uma das cidades, numa das regiões mais áridas do nosso país, se transforma nessa pujança que hoje a cidade experimenta. Quer dizer, não está chovendo mais lá por conta de que vocês fizeram e estão fazendo, mas efetivamente vocês rompem uma bolha de miséria, inclusive, para transformar a cidade em algo completamente diferente do que era. Como tu, um rapaz que não participava da aristocracia da cidade, sim, rompe essa bolha em primeiro lugar? Então, Rodrigo, eu tenho tido a oportunidade hoje de praticamente percorrer todo esse país e, por consequência disso, eu tenho dito sempre que talvez a maior riqueza nossa seja da diversidade. Nós somos um país imenso e óbvio que o brasileiro, na sua maioria, não conhece o Brasil. Então, quando você se refere à região Nordeste, é apenas uma afirmação de uma realidade. A gente conhece pouco do Norte, como a recíproca é verdadeira, quem está exatamente, digamos, nessa parte do nosso território. É lógico que tem as informações do Sul, do Sudeste, mas a partir de alguns aspectos. Então, penso que quando se fala no Nordeste, se relaciona muito a praias ou se relaciona a, muitas vezes, desafios diversos que se tem, históricos, culturais, mas eu costumo dizer que nós temos os vários Nordestes como a gente tem os vários Brasis. E, para além, por exemplo, das praias, existem regiões como a que você traz aqui, que é a minha de origem. Eu nasci no município que é considerado
o de menor índice pluviométrico do Brasil, o lugar onde menos chove na federação e, de fato, um município e uma região como um todo historicamente marcada por uma série de dificuldades. Eu vou te contar uma coisa que na palestra, inclusive, eu não destaquei, até por uma questão de tempo, mas só para que você tenha uma ideia, Cabaceiras chegou a ser lembrada no passado como destino para o lixo atômico do Brasil. Um acidente radioatômico que nós tivemos lá em Goiânia e, naquela época, aonde vai se levar esse resíduo, esse lixo, se pensou exatamente em Cabaceiras, talvez por conta de ser o município onde menos chove. Mas aí você pergunta, olha, como num contexto como esse, de alguma maneira, tentar fazer uma contribuição que possa ser transformadora, que de fato resulte numa diferença, que possa impactar. E no meu caso, você destaca, de fato, sem uma tradição do ponto de vista político, familiar, numa região muito tradicional, inclusive na forma de fazer política, mas eu acho que hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, o que me particularmente, Rodrigo, acabou sendo muito importante foi a compreensão que eu tive, a inspiração, a graça de dizer, olha, eu não quero ser mais um gestor, eu gostaria de fazer a diferença, entendendo que as pessoas queriam isso mesmo, quando a mim me escolheram na época um jovem professor de ensino médio, não é? É porque elas queriam ver algo diferente. E foi me encaminhando dessa forma que a gente conseguiu, mesmo num ambiente de limitação, gerar algumas transformações. Eu acho que é isso aí. O que foi importante, determinante na tua vida foi ter estudado, é isso? Sim, isso foi... Foi um incentivo muito grande de família, foi um querer teu, um ânimo teu, o que leva a fazer essa trajetória? Tu falava que tu foste para Campina Grande estudar. Campina Grande foi a minha base. Tinha até um pouco de vergonha de falar assim da cidade onde tu estava, de onde tu veio. É verdade, Rodrigo. E sua pergunta, enfim, ela não deixa de trazer assim um impacto do ponto de vista emocional, mas eu vou te dizer algo. O estudo, sim, sem dúvida, mas se eu me permito dizer que, para além da questão dos estudos, até porque outros tantos, né, contemporâneos, e como muitos, né, que nascem no interior, acessam o ensino, hoje, inclusive, com mais facilidade do que tínhamos, e muitas vezes, mesmo com esse conhecimento, ele não se transforma em um resultado, digamos, mais direto do ponto de vista comunitário, social, do ponto de vista da sua região. Inclusive, muitos que hoje buscam a formação, estudos fora das suas bases, dos seus municípios, eles não voltam. Né? Isso aí é um desafio. No meu caso, eu saí da minha cidade com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, creia, eu fui para a cidade de Campina Grande, um centro universitário, já para viver ali naquele clima mesmo eu acho que eu tinha o sonho de querer ser um universitário, olha essa coisa toda, não é? E, por consequência disso, a participação em diversos movimentos, mesmo estudando no ensino médio. Então, sem dúvida, a questão do ensino, a oportunidade do conhecimento foi importante, mas para que você tenha uma ideia, a minha cidade não fica distante, obviamente, desse centro, são 70 quilômetros, e a cada final de semana, Rodrigo, eu voltava para a minha cidade. Até diferente de alguns outros contemporâneos, que no final de semana buscava a balada, etc., eu retornava e pegava, por exemplo, uma bicicleta, uma bike, ia para as comunidades para poder fazer reuniões com a ideia, e assim eu dizia, olha, a gente precisa conscientizar as pessoas, era esse o termo que eu usava, e achava que isso era uma ação. Então, em resumo, a questão da qualificação é muito importante, mas eu diria que tem esse algo mais, que é o de você, de alguma forma, dizer, olha, eu quero fazer do meu estudo, da minha missão, algo útil para a região onde eu vivo. Eu acho que isso foi uma diferença. Já tinha visão de legado? Já compreendia o que tu estava realizando ali, não só para o teu legado pessoal, mas também para toda uma comunidade? Que pergunta instigante também. Rodrigo, eu penso que não, do ponto de vista de não construir algo. Histórica. Não tinha. Me motivava muito a questão do futuro. Como eu te falei, ainda como um jovem estudante, a ideia de conscientizar pessoas, inclusive isso foi assim, muito importante para que eu pudesse
escolher a minha área de formação básica, que foi na área de educação, porque eu queria ser professor. À época, até, sem modéstia, eu tinha um retrospecto estudantil que me daria condição de ir para uma ou outra área, talvez, enfim, a área tecnológica, mas eu escolhi a de humanas, e com essa compreensão de que contribuir com as pessoas, organizá-las, ajudar na sua emancipação, isso seria assim algo bem importante. Então, Rodrigo, acho que isso foi assim fundamental nessa toada, nessa caminhada toda, e nesse sentido, olhando o futuro, olha, como é que podia ser diferente? É claro que hoje, né, a gente olha para trás e aí tem muitas questões que dependem de um contexto maior, mas sabe aquela coisa do país do futuro? Eu acho que eu buscava muito isso. Olha, nós podemos construir algo diferente, nós somos um país rico e a minha contribuição vai ser a partir do meu local. Então, eu não pensava realmente num legado, mas eu pensava na busca exatamente de algo que pudesse representar uma diferença naquele contexto que a gente tinha. Que transformação foi essa, hein? Uma cidade que, acho que, não sei, figurava no IDEB já, mas lá embaixo, que tinha uma pobreza endêmica, falta de recursos materiais os mais diversos para além da irrigação, uma questão de uma pobreza da população se compreendendo como cidadã realmente, né? E que hoje, 28 anos depois da tua chegada, é possível contar outra história. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Ok. Uma conversa de peso com Arnaldo Farias. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo um agente de transformação territorial, entre várias nomenclaturas que a gente pudesse atribuir a ele, ex-prefeito de Cabaceiras, na Paraíba, e hoje uma pessoa que passa Brasil afora, como fez em São Leopoldo no dia de hoje, conversando com agentes, com líderes, com pessoas que possam efetivamente construir novas realidades para as nossas comunidades. Arnaldo, eu te provocava no final do primeiro bloco aí sobre essa transformação, né? A gente teve a oportunidade durante uma hora e com muita brevidade, porque na verdade a tua palestra é muito rica, a tua fala é sempre muito rica. A gente pôde compreender um pouco desse projeto que aconteceu, desse processo, que é um conjunto de projetos, na verdade, de transformação, né?
Mas é inevitável, eu acho que essa é a grande provocação que tu fazes, né? Quando a gente olha para a nossa região com uma riqueza natural e material que nós temos, não pensar como pode, jogado então até a sua própria sorte, a tua região, e a partir de um conjunto de pessoas e de movimentos, realizar essa transformação que ela experimenta hoje, né? Sem dúvida. E eu aproveito, inclusive, para reforçar. De fato, esse município, por tudo ao longo desse período de mais de 2 décadas, sim, nós podemos reconhecê-lo como uma experiência de transformação. Para você ter uma ideia, encravado na região semiárido nordestino, município de Cabaceiras, como o Rodrigo aqui já faz o destaque, hoje mais reconhecido como a Hollywood nordestina, em função de ter se consolidado como um polo cinematográfico, várias produções que lá foram gravadas, um município que se destaca também num retrospecto positivo naquela realidade, enfim, naquele contexto de Nordeste, através de indicadores sociais, IDEB, Índice de Desenvolvimento Humano, entre outros. Mas, como dito anteriormente, um município com limitações diversas em relação a vários aspectos. E o que ocorreu, na verdade, ao longo desse período, que é exatamente a indagação que se faz. É claro que eu poderia abordar essa questão da forma mais, até porque é uma questão ampla, complexa, trazer vários componentes, mas eu costumo destacar que a virada de chave que nós fizemos tem a ver exatamente com a decisão, com o caminho que escolhemos, e esse caminho ele foi muito determinado exatamente pela oportunidade que tive como gestor do município à época. Como disse na palestra que há pouco tive a oportunidade de fazer, Rodrigo, aos 27 anos de idade eu poderia, como gestor municipal, ter me pautado a minha gestão, pautado a minha liderança pelas práticas consideradas comuns, tradicionais, assistenciais, individualistas, me colocar talvez como, digamos, o jovem simpático, salvador da pátria. Mas naquela época eu entendia que o caminho deveria ser outro, o caminho de até ousar, o caminho do que hoje nós chamamos de inovar, de empreender, de querer transformar, de querer fazer diferente. Então, isso vai mudando muitas vezes até a própria cultura, a mentalidade. Você falou, por exemplo, de um contexto de limitação, de pobreza, e que, óbvio, não é, digamos, uma questão exclusiva do meu município, mas de uma região como um todo, e muito do que nós temos ainda Brasil afora. Eu costumo dizer que, no caso nosso, apesar da questão climática, apesar das carências diversas, econômicas, do ponto de vista de infraestrutura, mas talvez a maior pobreza que tínhamos e que, de certa forma, ainda é um desafio, é a da mentalidade, é a cultural, é de como as pessoas numa região determinada se comportam perante os seus desafios e as oportunidades que eventualmente tenham, mesmo no caso nosso, de uma região absolutamente limitada. Então, essa mudança, digamos, de paradigma, de tentar fazer uma gestão diferente, ela foi fundamental, porque a partir daí nós começamos, claro, a reconhecer as limitações, mas também a valorizar determinados potenciais que nós tínhamos. A pecuária de caprinos e ovinos, o nosso legado histórico, cultural, os cenários naturais diversos que nós tínhamos, as riquezas do ponto de vista arqueológico, nosso artesanato, e o aproveitamento de cada um desses aspectos começou a render resultados e eles foram sendo consolidados. Uma coisa que eu falo com muita satisfação, e se você me permite, com a tranquilidade, a propriedade, é de estar, por exemplo, com o seu público aqui, mas não estamos falando de uma experiência que começou ontem, nós estamos falando de uma experiência que se desenvolveu já há 2 décadas e que se consolidou como algo sustentável, a ponto de certa forma, pautar o caminho para as novas gestões que se sucederam. Então, eu retorno para dizer, a decisão
do caminho a escolher para pautar, na época, a oportunidade que tive de uma gestão municipal e a própria, enfim, liderança que tinha também do ponto de vista pessoal. Isso faz toda a diferença. De forma prática, eu tinha um caminho, por exemplo, de estar a lamentar e de estar dentro da prática de achar que só poderia ser feito algo se eu carreasse algum recurso a partir do governo estadual ou do governo central. É claro que essa é uma necessidade, mas ajuda, o entendimento, né? sem dúvida, Mas dá para sem fazer sem isso dúvida, também. mas dá e é fundamental que se faça a partir do contexto que a gente tenha e que os próprios recursos eles sejam vistos como uma oportunidade, como um instrumento para fortalecer políticas públicas locais. Eu alarguei, mas eu encerro porque sua pergunta realmente é muito interessante. Para te dizer, quando você comenta, olha, era uma situação realmente de muitos desafios e houve, de fato, um impacto. Para você ter uma ideia, Cabaceiras hoje, ela inspira a própria região a que ela está inserida. É muito comum os demais municípios dizer, olha, isso está acontecendo lá em Cabaceiras, é uma referência, inclusive, turística para o Ministério do Turismo, é onde, por exemplo, você tem um turismo ligado às produções cinematográficas, as pessoas vão lá para ver os cenários que lá estão preservados e aí sucessivamente. Agora, sair da situação que nós tínhamos e, alçar, essa mudança de patamar. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o esforço ou o que precisa ser feito do ponto de vista de atitude, de comportamento, é a mesma coisa, seja para uma realidade como a nossa, de semiárido, seja para quem está numa região considerada mais abastada do ponto de vista dos seus recursos naturais, da sua cultura, da sua localização geográfica. Ou seja, é preciso, para alçar essa mudança de patamar, decisão, comportamentos, articulações, a compreensão de que o poder público não faz de forma isolada, então optar pelo caminho de uma gestão colaborativa, são questões comportamentais. Deixa eu te provocar em relação exatamente a isso. Como quebra, assim, essa é uma discussão que a gente faz, a gente compreende a necessidade de políticas públicas de apoio à assistência social, por exemplo. Mas tu vem e subverte essa lógica, não que não tenhamos provavelmente muitas pessoas e cabaceiras que utilizam esses recursos governamentais, eles existem para isso, mas há a inversão da lógica de que, bom, não, nós vamos gerar a economia aqui, girar a economia e gerar novas divisas a partir do empreendedorismo, do cooperativismo, como a cooperativa de leite, como cooperativa de couros, né, que exporta mundo afora, leites premiados Brasil afora, né, a partir do caprino, né, do gado caprino. Como faz para essa virada? Assim? Que movimento é esse que mais gente... Porque sozinho tu não faria isso. Sim, sem dúvidas. Como quebra esse status em prol de um novo momento realmente e aquilo se estabelece numa comunidade? De não se limitar, por exemplo, às práticas, no caso das políticas apenas sociais, assistenciais. Elas são necessárias, tem sim, mas uma coisa é se pautar a gestão com esse enfoque, não é? Reproduzindo muitas vezes o comportamento e a mentalidade da estagnação, da pobreza, da lamentação. Isso não. Isso não como caminho para pautar uma gestão, respeitando-se, fazendo as políticas, obviamente, sociais para aqueles que estão em situações de necessidade, mas buscando outros caminhos. Por exemplo, você citou 2 cooperativas que significam hoje 2 indústrias que o município tem, que desenvolveu a partir dos seus potenciais. Uma gigante de outro estado, de outra cidade, não, e que dificilmente conseguiríamos, com o contexto que nós tínhamos, atrair, e que é a realidade da maioria. Realmente brotou da força do trabalho do trabalho local, de questões que já havia, inclusive, na história, na potencialidade local, como a questão do artesanato em couro, do seu processo de curtimento. Eu posso te dizer com muita tranquilidade que onde esse polo coureiro está consolidado, no município de Cabaceiras, praticamente não tem ninguém que dependa de um programa social, de uma bolsa, de alguma coisa. Eu vou ficando nervoso porque o tempo vai esvaindo pelas minhas mãos e eu queria te explorar muito mais. Tenho certeza que não faltarão oportunidades muitas outras vezes, mas algumas perguntas fervem na minha cabeça, né?
como a primeira vez que eu te ouvi, além de me sensibilizar muito com a tua história, te falei isso naquela oportunidade, me emocionar por sentir, imaginar a dor de ti, da tua região, mas também, tanto quanto isso, me tocou muito profundamente a tua peregrinação Brasil afora, em alguns lugares como aqui na nossa região, são quase tapas na cara, de tanta riqueza o natural e humana e material que a gente tem, com muito mais choradeira que tinha talvez na tua região, né? Mas verdadeiramente a tua peregrinação como provocador, né? E isso é algo, Rodrigo, que hoje me move. Eu costumo dizer que mais do que um trabalho é uma questão de missão, é uma questão de propósito de vida. Eu tive uma atuação na gestão pública, no meio político partidário, mas a partir do ano de 2009 eu fiz uma virada na minha vida e passei a atuar mais no mundo técnico, mais no mundo do assessoramento. Não deixa de ser uma forma de fazer, obviamente, política, mas com esse diferencial que me motiva demais, que é o de poder compartilhar essas experiências, que é o de poder realmente, de alguma maneira, motivar outras pessoas. Você usou uma expressão muito feliz quando você falou de uma bolha. Olha, precisa romper com essa bolha, e é isso que a gente vê. Eu tenho, por exemplo, percorrido outras regiões do Brasil, região norte, e a gente se depara com situações de estagnação, de atraso, que para que essa bolha seja rompida é preciso a ação de dentro para fora, a partir do local. De quem? De pessoas que querem fazer a diferença, de lideranças, seja ela do poder público, seja ela, enfim, do meio privado, da área de comunicação, da academia. E quando pessoas com o mesmo ideário, com o mesmo propósito que você tem, Rodrigo, que eu tive a oportunidade de conhecer, se juntam, então eis aí a força necessária para a gente começar a romper essa bolha. Não acontece muitas vezes do dia para a noite, mas geralmente os legados vão sendo construídos a partir daí. Quando tu saiu e teve um distanciamento já histórico do teu governo, tu já percebia um movimento se perpetuando? Sim, sim. Estava evidente? Assim, estava evidente. E essa evidência muito a partir de decisões tomadas. A cooperativa de couros, por exemplo, eu tive a oportunidade no seu nascedouro, como gestor, na época prefeito, de ser convidado para tratar com eles, e naquele momento eu dizia da necessidade deles se organizarem e a prefeitura se colocar como um parceiro, ou seja, nunca quis de que aquele setor fosse, digamos ali, encampado, seja politicamente pelo prefeito ou pela prefeitura. Fazer com que eles pudessem, de alguma maneira, se organizar, assumir aquele processo, serem os protagonistas, foi decisivo. Ou seja, o poder público induzindo uma política pública, mas através de um processo de parcerias. A mesma coisa com os produtores de leite e aí sucessivamente. Então, essa coisa, mesmo já no segundo mandato, antes de concluir, eu dizia, olha, eles não estão dependendo mais da prefeitura. Para você ter uma ideia, essa cooperativa, quando ela se formou, a prefeitura teve que fazer incentivos das formas mais diversas possíveis, entre elas a de financiar um transporte para que eles pudessem levar os seus produtos para venderem em outras praças, feiras. Eu acho que hoje ninguém da cooperativa se dirige à prefeitura para buscar apoios dessa natureza. Muito contrário, a prefeitura depende muito mais dessas indústrias do que, obviamente, eles da prefeitura. A pergunta de $1 bilhão, então, como é que faz para esses agentes, esses vetores que tu bem destacou, da academia, do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, sentarem para conversar e construírem juntos, esvaziados de si mesmo, tanto quanto seja possível. De vaidades, muitas vezes, na verdade. Olha, é preciso esse protagonismo, essa ação que eu chamo de liderança, independente, digamos, do CNPJ de alguém. Precisa de pessoas motivadas com o objetivo de fazer diferença. Então, quando a gente encontra um Rodrigo, quando a gente encontra eventualmente alguém que está num cargo na gestão pública, um empresário, e essas pessoas começam a se irmanar, a gente consegue construções diferenciadas. E é claro que é desafiador, muito pela nossa cultura do individualismo. A gente tem muitas vezes em regiões, cada município, mesmo tendo necessidades e oportunidades em comum, dificilmente conseguem se reunir, se integrar.
Nós temos visto um trabalho muito importante que o SEBRAE vem desenvolvendo como uma agência de desenvolvimento Brasil afora, fomentando esses fóruns, fomentando essas oportunidades, e eu acho que esse é o caminho, reunir pessoas bem propositadas, pessoas de bens, interessadas, articuladas, que possam desenvolver algo que vá para além de um mandato. Então, é o que, por exemplo, com uma alegria, eu tenho visto nascer e já começar a se desenvolver aqui na região do Vale do Rio Sinos, através de um movimento de líderes do qual você participa. Essa é a ideia. Uma delícia conversar contigo, te ouvir, sempre muito bom, uma pena esse tempo exíguo, mas é sempre um farol para iluminar nosso caminho. Obrigado. Que sejamos nós esse farol. Obrigado, Maravilha. obrigado. Viva. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E agradecer especialmente ao SEBRAE, que nos oportunizou novamente a tua vinda aqui. Agradecendo aos nossos parceiros, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado em SIC, em maio, no Serra Parque, em Gramado. Agradecendo demais a presença do Arnaldo aqui, a oportunidade dessa conversa com ele, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Eu faço um convite. Continue com a programação da nossa Vale TV.